Vamos falar de leis. Vamos falar de leis, que tudo que já existe, acredite, você que chegou aqui, ó, há, sei lá, 30 anos, 40, 50 anos, você acha que você vai fazer as leis nesse mundo, né? Já tem leis, já tem leis. E é sobre isso que trata o capítulo 7 do Curso em Milagres. Ele fala sobre as leis, ele fala sobre o reino. Então, eu vou falar de um assunto hoje polêmico, porque cabe nesse capítulo 7 agora falar sobre por que foi criado o reino. O mundo não foi criado, o reino foi criado. Por que foi criado? Então vamos lá. Eu vou começar com essa explicaçãozinha e já tem a ver com o capítulo 7, que é o último passo, que é as dádivas do reino, tá? Então vamos lá. Deus, quando criou o reino, ele na verdade, ele era o único, unigênito, ele era a pessoa, o cara, né? Não tinha mais nada além dele. Aí ele criou um filho. Ele criou um filho, um filho só. Só que esse filho tá por aí aos pedaços. Todos nós somos um filho de Deus. Então, essa história do Big Bang faz sentido. Era uma coisa só e explodiu, né? Então, nós somos filhos de Deus. Deus, quando fez esse filho, ele tinha intenção em expandir o seu amor, em se experimentar, digamos assim, se expandir e crescer. E como é que se cresce? Com a doação, com o dar, né? Então, de acordo com as leis que ele criou, você dá e com isso você aumenta, expande o reino e é assim que funciona o reino natural, né, das coisas. Acontece que ele deu duas coisinhas pra gente que foi complicadinha, que é o livre-arbítrio e o poder de criação. E com esse livre-arbítrio e poder de criação, tem uma coisinha na nossa cabeça que fala assim: e se eu não quiser expandir esse reino? Se eu quiser criar outras coisinhas? Que é o que diz que é a serpente falando na cabeça, né? Da Eva. E se eu criar o mundo de acordo com as minhas regras, com aquilo que eu quero? Ah, tô um pouquinho branca aqui porque eu passei uma maquiagem. Com aquilo que eu quero. Como é que vai ser? E aí, com base nisso, a gente criou o mundo. E o mundo tem as nossas necessidades, porque nós criamos conforme aquilo que nós acreditamos. Eu vou ler depois as palavras, gente, para não acharem que é da minha cabeça. E aí que nós criamos um mundinho e a gente vive nesse mundinho. Esse mundinho dos cinco sentidos, das necessidades, que a gente vive correndo atrás de coisas e coisas. O que acontece aqui? Você nasce, você cresce, se reproduz e morre. Quando você morre, não existe uma evolução sua. A morte não é promoção de carreira. A morte não é se tornar iluminado porque você morreu. Não, você morre e você fica preso às mesmas coisas. As mesmas coisas que você cultivava aqui no mundo material é as coisas que você vai cultivar no mundo espiritual. Tem uma parte do Ghost, do filme Ghost, que um espírito que está lá ensinando enfim, o protagonista, ele fala assim, ele olha o cigarro e fala, ai, se eu pudesse dar uma tragadinha, porque ele é um espírito, então assim, a mente dele ainda dependia de coisas da matéria, porque durante a vida era isso que ele cultivava, durante a morte também. Então o que acontece é o seguinte, os indianos chamam de roda de Sansara. Roda de Sansara é aquele looping, aquele ratinho que fica caminhando no mesmo lugar, sabe? Então a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E depois a gente fica esperando para voltar. E voltar. E voltar. E aí fica ali o pai esperando no reino, dizendo: então, quando que você vai despertar e vai voltar para mim? No curso Milagres ele fala isso. O repouso não vem do descanso, ele vem do despertar. Desperta e volta para mim. Ele fica esperando você despertar. Ele tá esperando a gente despertar. Então esse mundo nada mais é do que uma ilusão. É um mundo criado conforme as nossas necessidades e você fica preso a isso. Até que o ego, na verdade, tem esse propósito, fazer com que você fique cada vez mais preso a isso e fique para sempre aqui. Até que um momento você fala: não, peraí, eu não quero mais isso. Eu quero me libertar desse mundo.
Eu quero saber quais são as regras verdadeiras. Eu quero conhecer o jogo de verdade. Eu não quero conhecer esse jogo de mentira. Aí você vive aqui no mundo, no que o Curso em Milagres chama de no sonho feliz. Você sabe que isso aqui é um sonho. Você não se apega às coisas desse mundo, porque você sabe que assim como Jesus, eu não sou desse mundo. Ele não era desse mundo. A primeira vinda de Cristo, Jesus fala justamente isso. O Cristo se fez homem. Ele não precisava estar aqui. Ele não acreditava nisso aqui. Mas ele veio para despertar a gente. E outros, vários outros vieram. Se ele veio de novo, ele. Enfim, é polêmica esse assunto, mas é isso que o Curso em Milagres trata. E é isso que eu trago aqui. E então o que se espera de nós é nós despertarmos. Quando existe este, peraí, eu não quero mais viver essa roda de samsara. Eu quero viver nesse mundo ciente que eu não sou desse mundo. Você não se apega mais a essas coisas, você busca o reino. E busca somente o reino de Deus e sua justiça. Tudo mais vai ser dado por acréscimo. Interessante que eu estou estudando agora a Cabala. Cabala é do judaísmo. E eu tenho aquela teoria de que todas as diferentes linhas espirituais têm o mesmo propósito. E a Cabala não é diferente. E eu achei interessantíssimo que eu estudei agora, que eles acreditam, tem várias crenças dele, mas é sempre evoluir para o divino. Essa é a nossa finalidade aqui na Terra. E a Cabala, ela reúne muito as leis da natureza. O Caibalion fala disso, né? Inclusive, eles acreditam muito no Hermes Trismegistus, que ele acredita que eles e Moisés tinham uma ligação muito forte. Eles acreditam muito na lei do universo, eles acreditam muito na lei do Dharma e do Karma. Acreditam muito que tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Tudo que você está vivendo agora, você que criou, e tudo que você está criando agora vai determinar as próximas cenas desse mundo, desse sonho. Então, eles acreditam muito na natureza, mas acreditam também na filosofia, eu diria. Eles acreditam que se a tua finalidade aqui na Terra está muito presa às suas necessidades, você não tem como evoluir, porque você está contra uma lei divina, que é dar, que é se expandir. Se expandir no ponto de vista... Sêneca fala que eu quero enxergar, eu quero ver os meus defeitos morrerem antes de mim. Então, a filosofia prega essa expansão do ser humano. A filosofia não necessariamente acredita em Deus. Ela acredita que o ser humano ele tem que se expandir na questão de saber administrar os seus defeitos, os seus vícios. Isso é muito interessante. E a Cabala reúne, então, esses dois segmentos, que são as leis da natureza. Caibalion fala das leis da natureza e também a necessidade de doar, a necessidade de ajudar. Você está aqui para fazer a diferença, você é uma peça nessa engrenagem toda, então você tem que ajudar. Não dá para ser muito egoísta, porque as coisas não vão para frente. Você está indo contra uma regra, uma lei universal. E é bacana que o capítulo 7 ele vai falar disso, vai falar das regras. Tem uma parte que ele fala assim: Deus, ele te criou como criador, mas você não cria Deus. Você cria as suas regras. Você cria as suas regras, mas é limitado. Não é assim, não acho que você tá podendo assim, não. Você cria aqui nesse mundo e fica preso aqui. Ele fala, é como um pai que cria um filho, né? Ele gerou um filho. Esse filho vai gerar outros filhos, mas esse filho não vai gerar o pai. Ou seja, você pode até criar suas regrinhas nesse mundo, mas tem leis universais, gerais do teu pai que você não mexe. Essa você não cria. Bonita, né? Deixa eu falar das partes então, para vocês não acharem que essas coisas loucas são só da minha cabeça. Não, não, não. Então vamos lá, capítulo 7. As realizações de Deus não são tuas, mas as tuas são as dele. Ele criou a filiação e tu a aumentas. Tens o poder de adicionar ao reino, embora não tenhas o poder de adicionar ao Criador do reino. Aquilo que eu falei. Se adiciona ao reino, mas você não adiciona nele, né? Tu reivindicas esse poder quando vens a ser vigilante só a favor de Deus e do reino. Ao aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és. E aqui ele chama isso de último passo. A única coisa que você tem que fazer é estar disposto a despertar para quem você realmente é. É sair da roda de samsara. Porque o resto ele faz. Você está disposto? Então beleza, agora é comigo. Ele fala isso. Aí você trabalha para ele, digamos assim,
Você aceita o poder como teu e aprende a lembrar o que tu és. Então só tem interesse. Ele vai te ajudar. Eu dei só o amor ao reino porque acreditava, Jesus falando, eu dei só o amor ao reino porque acreditava que isso era o que eu era. O que acredita que és, determinas as tuas dádivas. O que determinas que és, determina as tuas dádivas. E se Deus te criou estendendo-se a ti, só podes estender-te como ele fez. Então você cria o quê? Você cria aquilo que você acredita que você é. Você está com medo? Você cria o medo. Jesus falou aqui, eu acreditava que eu era só amor, por isso que eu expandi só o amor. Próxima página, lei do reino. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, estarás percebendo o que não é de Deus. Aqui no Curso de Milagres ele prega muito de que a doença é uma ideia sua de separação, você não se vê como ser divino, e aí você cria doenças, você cria a escuridão, que ele fala, mas você está percebendo coisas das quais você, em essência, não é, porque em essência você é divino. Quando você começa a esquecer disso, você começa a cocriar coisas das quais não tem a ver com Deus. O que projetas, tu acreditas. Ele falou isso, né? Então, esse mundo que a gente projetou, que Jesus fala, eu não sou desse mundo. Ele não é mesmo. Fomos nós que projetamos com base naquilo que nós somos. O que tu estendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela. E seus filhos, que criaram como ele, a seguem como contentamento, tendo o conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu a própria criação dele. Então, quando Deus te fez com a capacidade de criar, era para estender o reino dele. E a gente acabou usando essa característica, esse poder, para outros meios. E ele tá lá esperando a gente despertar. Legal, né? Eu acho muito legal isso. A realidade do reino. Ao ensinar o poder do reino do próprio Deus, ensina-te que todo o poder é teu. Ao ensinar o poder do reino do próprio Deus, ensina-te que tudo é teu. Como eu estou sempre contigo, tu és o caminho, a verdade e a vida. Outra teoria também do Kabbalah que eles falam é que assim, aqui como o capítulo 7 fala, você vai precisar despertar, né, para você sair desse sonho, para você viver no reino, e você vai ter que expandir o reino, sendo uma pessoa melhor. E no Kabbalah eles acreditam que nós temos que desenvolver em nós os 4 elementos naturais. Nós somos parte da natureza, a gente é extremamente igual a qualquer outra coisa natural. Então ele fala que nós temos o elemento terra, água, ar, fogo e ar. Então terra, a gente tem que ter ciência de que a gente vive no mundo material. Então essas coisas das quais a gente depende mesmo do material, mas tem que haver equilíbrio, porque se você vive muito na matéria, você se desapega do resto e você não vive as leis divinas. Sem viver as leis divinas, você não consegue se estender nem no mundo material. Legal isso, né? É isso que o Kybalion fala também, né? A primeira lei hermética é o universo é mental. Então, aquilo que você quer ver manifestado no mundo material, você tem que desenvolver primeiro na mente. Segundo, a água, elemento água, você tem que se desenvolver a tua habilidade de ser como água. O taoísmo fala disso. O taoísmo, ele fala que você segue um fluxo como a água. Se você tem obstáculo, você simplesmente contorna, você não fica ali. Se você ficar parado, você apodrece, assim como a água. A água, ela vai e ela contorna, mas se ela tem uma barreira muito forte, ela se une e ela quebra aquela barreira. Se precisar, ela é água tranquila, mas se precisar também, ela quebra barrancos. A gente tem que ser como a água. A gente tem que saber a hora de lutar, a hora de contornar e a hora de seguir, mas sempre seguir. Isso é ser água. Fogo é o Espírito Santo. Você tem que reconhecer que você é matéria, mas você tem algo divino. As línguas de fogo que os apóstolos receberam são esse elemento. O elemento fogo é o Espírito Santo. Reconhece que você é material, tem necessidade de coisas, mas você tem que entender que você traz com você algo divino, que é chamado de o fogo do Espírito Santo. E o ar. O ar é o próprio Deus. Ele não é sólido. Quando a matéria e o ar, eles são os mesmos, só que eles estão em frequências diferentes, em momentos diferentes.
Então, Jesus, quando ele se apresentou para os apóstolos, falou assim: olha, eu vou apresentar uma coisa aqui para vocês não tiverem medo do que está acontecendo. Ele se transformou, ele se dissipou, ele virou ar, porque ele tinha total controle sobre a matéria. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a tendência é ter esse controle, e a tendência é não se tornar material. A matéria está muito presa, ela vibra pouco. E quando ela se movimenta, né, as moléculas elas estão num movimento muito rápido, elas viram ar, né? Elas desaparecem porque elas estão no ar. Deus nada mais é do que, né? Não é matéria. Então eu achei muito interessante esses 4 elementos porque realmente a gente vive no mundo que a gente aqui desenvolveu, que a gente está aqui porque a gente precisa estar aqui, mas a gente tem que buscar algo maior, a gente tem que buscar o reino. E a gente precisa passar por esses elementos, a gente precisa trabalhar esses elementos dentro da gente, que é praticamente isso que também diz o Curso em Milagres. Saiba que você está hoje no mundo, na matéria, mas saiba que você não é daqui. Você tem potencial para ser divino, né? Para se iluminar. No entanto, se perceberem qualquer um de seus irmãos como qualquer outra coisa que não sejam seus iguais perfeitos, a ideia de competição entra em suas mentes. Não subestimes a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia, porque todos os teus conflitos vêm dela. Lembra que eu falei que nós somos um filho, Deus só tem um filho. Então, quando você fala, eu não gosto daquela pessoa, é como você falar, eu não gosto desse meu dedo, porque é uma coisa só. Então, quando você vê diferença entre você e o outro, gera competição. E aqui é isso que ele fala. Não subestime a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia de que você é separado dos outros, porque todos os seus conflitos vêm dessa ideia de separação. Enfim, muito lindo. Estar no reino é meramente enfocar toda a tua atenção nele. Enquanto acreditares que podes tratar do que não é verdadeiro, estarás aceitando o conflito na tua escolha. O reino é a única coisa que você tem que buscar. Busca só o reino. Enquanto você acredita que tem outras coisas para buscar, você está aceitando o conflito. O conflito mental que a gente sempre fala. Do ego. É assim que tem que ser. E, em última instância, se reconciliam não no reino, mas na tua mente. Lá, o altar é a única unidade. É assim que tem que ser. Você tem que saber que você está no mundo, você não é do mundo. Em última instância, se reconciliam. Não no reino, mas na tua mente. É lá onde o altar é a realidade. Lá o altar é a única realidade. Buscai o altar, né? Pedro, tu és pedras e sobre essa pedra edificarás a minha igreja, né? O meu altar. É a única coisa que você tem que focar. Página 126. Quando curas, está lembrando as leis de Deus e esquecendo as leis do ego. É porque ele sempre bate nessa tecla que a doença é uma criação do ego, porque ele se acha separado, nós nos vemos separados. A hora que a gente tiver certeza, com o coração, de que esse mundo dual não é o mundo, é o mundo e não o reino de Deus que nos criou, do Pai poderoso, maravilhoso, ele é único, é a unicidade, não tem certo, errado, não tem escuro, é só o reino. E quando você chega nesse nível, que é onde o Curso em Milagres quer te levar, não tem doença, porque não existem leis do ego lá. Tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. A única coisa que você tem que fazer é o esforço de aprender isso. Estando aqui no mundo, se esforce para aprender, porque esse esforço é visto pelo Espírito Santo como é o primeiro passo, né? E o resto é dado por Deus, como ele já falou antes. Portanto, todas as capacidades devem ser entregues ao Espírito Santo, que compreende como usá-las de forma apropriada. Ele as usa só para a cura, porque só te conhece íntegro. Aqui a gente está ligado à matéria e o Espírito Santo está em nós, mas quando a gente se entrega para o Espírito Santo, ele cura tudo, afinal de contas, para ele, na visão dele, nós somos só Espírito. Essa matéria aqui é um empréstimo que depois a gente devolve. Esse corpite a gente nem leva com a gente. O ego acredita que pode e que pode te oferecer a sua própria vontade. Quando a gente criou esse mundo aqui conforme a nossa própria vontade, foi a serpente que é o ego nos falando, né? O ego faz com que você acredite que você pode ter a sua própria vontade. E ele ainda te faz acreditar que isso é uma dádiva. Mas você, no fundo, não quer. Ela não é uma dádiva, não é absolutamente nada. Nós temos a crença de que sermos independentes de Deus
é algo muito maravilhoso. O ego faz com que a gente tenha essa ilusão e essa falsa crença faz com que a gente acredite que tá aqui, a gente tá sofrendo, como diz a Pachala Léo, a gente tá no furor de merda. É merda, mas é quentinho aqui, eu tô confortável, entende? Pensar em sair dali é muito transtorno, é aquilo que ele falou do Espírito Santo, né? O esforço. É muito esforço, então a gente fica aqui mesmo. E ele fala, na verdade você não quer isso aqui, essa vontade de estar aqui, desse livre-arbítrio não é nada. Buscas em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente. E elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busque-as apenas isso, porque não pode achar nada mais. Não há nada mais para achar. É muito linda, né? Ai, gente, é muito emocionante. É muito difícil quem tá nesse nível de querer só o reino de Deus, né? Uma amiga minha falou assim: olha, um dia eu vou começar o curso de milagres, mas não agora. Ah, muito louco. Isso é igual aquela pessoa que tava cortando a árvore, só que o machado dela tava cego, né? Então, ao invés de ela afiar o machado, ela falou: não, não tenho tempo para afiar machado agora, então não tenho tempo para curso de milagres. E é isso que ele fala aqui. Você tá buscando o que nesse mundo? Não tem nada para buscar. O reino de Deus é a única coisa, vou repetir. Busca em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente. E elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busque apenas isso, porque não podes achar nada mais. Não há nada mais. Que lindo, né? Através do teu despertar para ele, estás meramente esquecendo daquilo que não és. Isso te permite lembrar que tu és. Essa vontade de despertar, ele já começa a trabalhar em cima disso para te lembrar de quem você é. Como a gente esqueceu quem nós somos, a gente está acostumado a viver essa vidinha aqui no furor de merda. Gente, já deu 22 minutos, eu não vou continuar, mas basicamente é isso. Ele fala também sobre uma outra frase que eu vou ler, só essa aqui é a última. Eu sempre falo isso. Mas essa é a última porque ela fala de como a gente precisa ver as pessoas, igual eu falei no outro capítulo, como nossos irmãos, como únicos. Isso é muito importante. Aí ele fala sobre, naquele processo de autoconhecimento, quando você começa a desenvolver o poder da mente sobre a matéria, você acredita que tem poderes especiais de Deus. Aí ele fala, mas se você acha que Deus ia te dar coisas especiais, de tratar os filhos dele de forma diferente, você não sabe quem é Deus. Ai, tão lindo. Eu vou finalizar com essa, tá bom? Se quiser até, eu acho que até faço um outro vídeo falando mais, não sei. Bom, mas enfim, vamos lá. Ele não pode acreditar que a dádiva vem de Deus para ele, mas é bastante evidente que não compreende que Deus, se Deus não compreende a Deus, se pensa que tem alguma coisa que falte aos outros. Eu vou ter que ler um pouquinho antes para vocês entenderem. A cura só fortalece. A mágica, lei da atração, enfim, tenta enfraquecer. A cura nada percebe no curador, que todas as outras pessoas não compartilhem com ele. A mágica sempre vê algo especial no curador, alguma coisa que ele acredita que pode oferecer como dádiva a outra pessoa que não a tem. É uma dádiva que eu recebo divina, ai, que eu posso fazer, eu curo, sabe? Aí ele fala, ele pode acreditar que a dádiva vem de Deus para ele, mas é bastante evidente que não compreende a Deus, se pensa que tem alguma coisa que falte aos outros. É lindo isso? Pá! Joel Goldschmidt falava isso, quando ele curava as pessoas, ele não sabia, ele sabia que ele não era especial, ele lembrava de quem ele era, ele lembrava de que ele é filho de Deus. E quando ele entrava em contato com as pessoas lembravam de quem elas eram. E é isso que fazia com que elas curassem. E ele era essa a justificativa que ele dava para a cura. Em nenhum momento ele falava, eu curo porque eu sou super especial. Não, ele falou, curo porque eu sou divino assim como você. Quando você se lembra quem você é, você se cura. Enfim, gente, 24 minutos. Esse capítulo é muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Polêmico, eu sei, mas né, a gente não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Faz parte do processo e o Curso Milagres prega isso. Como eu tô pregando o Curso Milagres, eu tenho que falar desses assuntos. Tá bom? Espero que tenham gostado. Beijo, tchau!